Nos últimos tempos, tem crescido uma onda de hostilidade contra os ucranianos, não apenas aqueles que vivem na Polônia, mas contra toda a nação. Muitos poloneses percebem que alguns ucranianos agem como se tivessem direitos absolutos sobre nós, uma postura que, infelizmente, até mesmo figuras como Zelensky parecem reforçar. Afinal, quem foi o primeiro a estender a mão quando a guerra começou? Não foram os americanos, embora tenham contribuído mais. Fomos nós, poloneses, que demos o pontapé inicial nessa solidariedade. Agora, porém, o que vemos são provocações, intolerância e até aversão aos símbolos ucranianos. Bandeiras tremulando em prédios públicos poloneses, ofensas nas redes sociais, comentários agressivos em fóruns esportivos, grupos de condomínio e até em conversas cotidianas. Mas será que essa narrativa de ódio corresponde à realidade? Ou será que estamos sendo manipulados por uma campanha orquestrada de desinformação? A verdade é que grande parte dessa animosidade é fabricada. Quem está por trás disso? Não somos nós. São os russos com suas fábricas de trolls e exércitos de bots, espalhando mentiras e semeando discórdia. Eles distorcem fatos isolados, transformando casos pontuais em uma suposta crise generalizada. Um ucraniano que não quer trabalhar aqui, outro que danifica uma pousada ali, e pronto, a narrativa de que todos são um problema se espalha como fogo em palha seca. Mas a realidade é bem diferente. Há poloneses que caem nessa armadilha, reproduzindo o discurso de ódio sem questionar. E o pior, alguns até partem para a violência. Já houve casos de agressões físicas, como aquele em que um homem atacou uma ucraniana apenas por seu sotaque, enquanto outra pessoa tentava defendê-la. Ou o episódio em que uma motorista ucraniana foi alvo de comentários humilhantes e ameaças por causa de sua nacionalidade, até que um polonês corajoso interveio, mostrando que ainda há quem saiba distinguir entre preconceito e humanidade. E o que dizer daqueles que se dizem patriotas, mas passam a vida lavando pratos no exterior, enquanto jovens ucranianos com suas mãos habilidosas consertam carros melhor do que muitos de nossos conterrâneos? Ou dos que trabalham duro, chegam cedo, saem tarde, pagam impostos e ainda assim são tratados como indesejáveis? Só em 2023, os ucranianos contribuíram com 17 bilhões de zlotys para o orçamento polonês, enquanto o custo dos serviços de saúde para eles ficou em torno de 5 bilhões. Ou seja, o país lucra 12 bilhões líquidos com a presença deles. Isso sem contar o impacto moral. Muitas dessas pessoas têm maridos, pais ou irmãos lutando na linha de frente, defendendo não só a Ucrânia, mas também a segurança da Europa, incluindo a nossa. Há também histórias inspiradoras como a de um polonês que antes da guerra mal pensava na Ucrânia. Após 24 de fevereiro de 2022, tudo mudou. Ele abriu as portas de seu estúdio para artistas ucranianos, aprendeu o idioma, se tornou voluntário e hoje considera a Ucrânia uma segunda pátria. Para ele, esses laços vão além de conflitos históricos, são conexões profundas, construídas na solidariedade e no respeito mútuo. Até mesmo na economia, a interdependência entre nossos países é evidente. Quando os agricultores poloneses bloquearam as fronteiras em protesto contra o trânsito de grãos ucranianos, as consequências foram imediatas. No início parecia uma vitória, mas logo as empresas de logística começaram a sentir o impacto. Sem o grão ucraniano, muitas não conseguiam operar, e algumas até faliram. O produto simplesmente encontrou outros caminhos, passando pela Eslováquia e Romênia, deixando a Polônia de fora do fluxo comercial. Um conselheiro do presidente polonês chegou a alertar que, para alguns setores, a ausência do grão ucraniano foi fatal. E não podemos esquecer, os ucranianos não são apenas mão de obra, mas também consumidores, empreendedores e contribuintes. Eles não estão aqui para viver de benefícios, como alguns políticos tentam fazer crer. Pelo contrário, estão aqui para trabalhar, crescer e ajudar a construir um futuro melhor para eles e para nós. A guerra na Ucrânia não é um problema distante. É uma realidade que afeta diretamente a Polônia. Deputados que nunca pisaram perto da linha de frente deveriam visitar as áreas devastadas, ver com os próprios olhos as escolas bombardeadas, os hospitais destruídos, as famílias despedaçadas. Talvez assim entendessem que ao atacar os ucranianos, estão atacando também a nossa própria segurança. A história entre poloneses e ucranianos é complexa, mas não se resume a ressentimentos. Há laços econômicos, culturais e humanos que nos unem. E acima de tudo, há uma verdade inegável. Enquanto a Ucrânia luta pela liberdade, ela luta também pela nossa. Ignorar isso não é apenas injusto, é um erro estratégico que pode custar caro a todos nós. Há um lugar na Praça Maidan, em Kiev, onde a terra guarda não apenas garrafas de vodka, mas também bandeiras.
Bandeiras que simbolizam aqueles que tombaram na linha de frente. Sim, a maioria é ucraniana, mas há outras diversas, de diferentes países. E entre elas bandeiras polonesas. Elas representam os nossos compatriotas que lutaram lado a lado com os ucranianos, que derramaram sangue pela mesma causa. Não podemos esquecê-los. Não devemos. E se ainda há quem duvide no Ocidente, quem hesite em apoiar a Ucrânia, é preciso lembrar. Hoje, a Ucrânia é a única barreira que impede que as crianças europeias aprendam nas escolas as canções de Gasmanov ou os hinos do imperialismo russo. Esta não é apenas a guerra da Ucrânia, é a guerra de toda a Europa. Não acredita em nós? Ouça então o primeiro-ministro Donald Tusk. Ouça-o quando ele diz com todas as letras que a segurança da Polônia está indissociavelmente ligada à resistência ucraniana. Ouça-o quando afirma que se a Ucrânia cair, a próxima fronteira a ser violada será a nossa. Não precisamos ir longe para entender o que está em jogo. Lembrem-se de Srebrenica. Naquele verão de 1995, enquanto o mundo assistia, 8.000 homens e meninos bósnios foram massacrados sob os olhos de capacetes azuis holandeses, impotentes. Mas houve uma exceção. Em Epa, um pequeno enclave cercado por forças sérvias, um contingente ucraniano se recusou a abandonar a população civil. Enquanto os holandeses em Srebrenica falharam, os ucranianos em Epa negociaram, resistiram e, contra todas as probabilidades, salvaram entre 8 e 10 mil vidas. Não foram palavras vazias, foram fatos. E não foi a primeira nem a última vez que a Ucrânia provou seu valor. Hoje, passados quase 3 anos de guerra total, os soldados ucranianos continuam a escrever histórias que desafiam os limites do possível. Médicos israelenses, acostumados a cenários de guerra, admitem que os paramédicos ucranianos operam em condições que beiram o inumano. Equipamentos obsoletos, suprimentos escassos, mas uma determinação que supera qualquer expectativa. Nós não conseguiríamos fazer o que eles fazem, confessam. E não se trata apenas de heroísmo individual, é uma resistência coletiva, uma máquina de guerra que, mesmo com recursos limitados, mantém posições sob fogo incessante. Há histórias que parecem saídas de um filme, mas são reais. Como a dos 2 soldados, Alexandre e Timofey, que passaram 165 dias em uma trincheira, sob bombardeios diários, sem água suficiente para beber, sem comida além do que caía dos drones, sem descanso. 30 vezes tentaram substituí-los, mas os ataques impediram. O que significa sobreviver assim? Significa escolher entre lavar o rosto com a umidade da manhã ou guardar a água para beber. Significa comer rações frias e contar os segundos entre o alerta de um drone e a explosão. Significa, depois de meses, olhar para uma folha de grama como se fosse um milagre. Esses homens não são super-heróis de quadrinhos, são seres humanos. Humanos que, em condições que nenhum soldado ocidental suportaria, continuam de pé. E não são casos isolados. Em Bakhmut e em Avdiivka, em dezenas de frentes, a infantaria ucraniana resiste como titãs. Artilheiros russos admitem em interceptações que preferem não mirar em posições ucranianas, porque sabem que mesmo depois de um bombardeio, os soldados ainda estarão lá. Eles não recuam, dizem, com uma mistura de ódio e respeito. Mas a admiração não basta. Não é suficiente aplaudir de longe enquanto esses homens lutam com rifles antigos e drones improvisados. Eles precisam de munição, de veículos blindados, de sistemas de defesa aérea. E cada um de nós, onde quer que estejamos, tem o dever de contribuir. Não importa se é uma doação mensal, se é a compra de um drone para a linha de frente, se é pressionar governos para que enviem mais ajuda. O que importa é agir. Em Bruxelas, no coração da Europa, um grupo de ucranianos transformou um simples café em um símbolo de resistência, o Ukrainian Solidarity Café. Funciona apenas aos sábados, servindo pratos da culinária ucraniana a preços acessíveis. Todo o lucro vai para as Forças Armadas. Não é um gesto grandioso, é um gesto necessário. E é assim que a vitória se constrói, não apenas com tanques e mísseis, mas com a soma de pequenas ações com a determinação de um povo que se recusa a se curvar. A Ucrânia não pede compaixão, pede respeito. Pede que o mundo entenda que ao lutar por sua liberdade, ela está lutando por todos nós. E pede, acima de tudo, que não a deixemos sozinha. Porque, no fim das contas, a história não perdoa quem vira as costas para a verdade. E a verdade é esta: se a Ucrânia cair, a Europa cairá com ela. E a Polônia será a próxima. Se constrói com o sabor de um prato quente servido com dignidade e com a certeza de que cada garfada ajuda a sustentar quem defende o futuro. 8 euros por um prato principal, 5 pelo doce, preços justos, serviço ágil, como no almoço entre amigos. E o melhor,
Cada centavo vai para as brigadas das Forças Armadas da Ucrânia. Não há como não se encantar, a comida é generosa, os sabores são autênticos, e o propósito é maior do que qualquer crítica. Afinal, quem resiste ao sabor de uma refeição que alimenta não só o corpo, mas também a esperança? E se você ainda duvida do poder dessa corrente, pense no que move esses soldados nas trincheiras. Não é ódio, é amor. É o desejo de voltar para casa, de abraçar a esposa, os filhos, os pais. É a vontade de ouvir de novo o riso das crianças brincando na rua, de ver os pequenos crescerem em paz, sem o som das sirenes. É a esperança de um futuro onde as memórias não sejam marcadas por bombas, mas por festas de aniversário, por primeiros passos, por tardes de verão sem medo. Mas como esquecer o que já foi roubado? Como perdoar quem arrancou uma perna de uma menina de 10 anos como Sasha, que sonhava com ginástica artística e acordou entre escombros, com o corpo dilacerado por estilhaços? 8 cirurgias depois, a primeira pergunta que fez ao acordar foi: como vou dançar agora? Não houve resposta. Só silêncio. E enquanto ela lutava para sobreviver, seu irmão foi levado sequestrado, como milhares de outras crianças ucranianas. Disseram-lhe que a mãe não o queria. Que ele teria uma nova família, um novo nome, uma nova pátria. Uma pátria que destrói a sua. Oficialmente são 30.000 crianças deportadas. Extraoficialmente, os números podem chegar a centenas de milhares. Levadas sob o pretexto de evacuação separadas à força dos pais, submetidas a filtrações, humilhantes e enviadas para campos onde lhes lavam o cérebro. Onde lhes dizem que a Ucrânia as abandonou. Onde lhes roubam a identidade, a língua até o direito de sonhar. E quando, por milagre, algumas conseguem voltar, trazem consigo cicatrizes que nenhum tempo apaga. Como esquecer as mãos que as arrancaram de casa? Como apertar a mão de quem as torturou? E não são só as crianças. São os prisioneiros de guerra, espancados até perderem a consciência, eletrocutados com cabos de bateria de carro, forçados a beber água suja onde boiavam vermes. São os soldados que apodrecem em prisões russas, condenados a décadas de cárcere por defenderem seu país. São as mães que enterram seus filhos e os filhos que crescem sem pais. São as cidades apagadas do mapa, como Mariupol, onde cada tijolo guardava uma história, e agora só restam cinzas. A Rússia acredita que o tempo apagará a memória, que as feridas cicatrizarão, que um dia todos se abraçarão como se nada tivesse acontecido. Mas como perdoar quem roubou a infância de uma nação? Como esquecer quem transformou escolas em alvos e hospitais em escombros? Como apertar a mão de quem sequestra crianças e as vende como mercadoria? A Ucrânia não esquecerá, e não perdoará, porque essa guerra não é só por território, é por algo muito mais profundo: o direito de existir. O direito de ser livre. O direito de escolher seu próprio destino. E se o mundo virar as costas agora, se fingir que não vê, se achar que isso é um problema deles, estará assinando sua própria sentença. Porque a história já mostrou: quem semeia vento colhe tempestade. E a tempestade já está batendo à porta da Europa. Então, quando você sentar à mesa e provar aquele prato ucraniano, lembre-se, não é só comida. É resistência. É um ato de fé. É a prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade ainda é capaz de se unir, não pela guerra, mas pela esperança. E se você ainda se pergunta o que pode fazer, a resposta é simples: não desvie o olhar, não se cale, não deixe que a escuridão vença. Porque a liberdade não é um privilégio, é um direito. E a Ucrânia está lutando por ele e por todos nós. Imagine por um instante, um povo que mesmo diante do frio cortante do inverno, da escuridão dos bombardeios e da sombra de um inimigo que insiste em negar sua própria existência, ainda encontra forças para sorrir, para dançar, para cantar, para compartilhar o último pedaço de pão com um estranho como se fosse um irmão. Essa não é uma história de super-heróis. É a história real da Ucrânia, um país que se recusa a ser apagado, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. Eles não pedem piedade. Não imploram por salvação. O que eles exigem e merecem é algo muito mais simples: o direito de existir, de respirar, de decidir seu próprio destino. Porque quando um povo é atacado não apenas com bombas, mas com mentiras, quando sua identidade é negada e sua história é distorcida, a resistência se torna mais do que uma escolha. Torna-se um dever sagrado. Você já parou para pensar no que significa de fato ser livre? Não é apenas a ausência de correntes. É a coragem de olhar para o futuro sem medo. É a capacidade de erguer uma bandeira, mesmo quando o vento sopra contra. É saber que, no fim do dia, você não terá que se curvar diante de ninguém. A Ucrânia entende isso como poucos. E é por isso que, mesmo quando o mundo se cansa de notícias e vira a página,
eles continuam de pé, porque a liberdade não é um presente que se recebe. É uma chama que se mantém acesa, mesmo nas noites mais longas. Eles não estão sozinhos nessa luta. Em cada canto do planeta, há quem escolha não fechar os olhos. Quem entende que apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de geopolítica, mas de humanidade. É sobre dizer, com ações e não apenas palavras, que a justiça importa, que a verdade importa, que a vida de um ucraniano vale tanto quanto a de qualquer outro ser humano. Seja doando um cobertor, compartilhando informações confiáveis ou simplesmente recusando-se a repetir as mentiras que tentam apagar sua existência, você está do lado certo da história. Porque no fim das contas, essa não é apenas a guerra da Ucrânia. É a nossa guerra também. Uma guerra pela dignidade, pela memória, pelo direito de viver sem medo. E quando a poeira baixar, e ela vai baixar, a pergunta que ficará não será sobre quem venceu ou perdeu. Será sobre quem teve a coragem de ficar do lado da luz, mesmo quando a escuridão parecia invencível. Então, quando você ouvir alguém dizer que é complicado, lembre-se, não é. É simples. É sobre escolher entre o certo e o fácil. Entre a verdade e o silêncio. Entre a humanidade e a indiferença. A Ucrânia já fez sua escolha. E você?